Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos sequência à nossa série de vídeos que trata sobre a relação entre ciência e religião, especialmente analisando essa ideia de conflito, né? Se existe conflito entre religião e ciência, ou se isso é um mito, ou o que os cientistas pensam a respeito disso, de onde é que surgiu essa ideia, etc, né? E agora, nesse segundo vídeo, nós iremos tratar sobre o tema tratando deste questionamento, né? Os cientistas acreditam que existe conflito entre religião e ciência? Então fizemos aqui uma pesquisa para saber o que os cientistas da atualidade pensam sobre essa ideia de que religião não é compatível com a ciência, ou que a ciência tem coisas que não são aceitas pela religião, etc., e que, portanto, as duas são incompatíveis, não devem andar juntas, ou mesmo que o cientista tem que ser obrigatoriamente ateu, etc., né? Ou simplesmente não acreditar em algo. Enfim, é justamente nesse tema de que questionar se os cientistas entendem que há essa ideia de conflito entre ciência e religião, né? Então, primeiramente, no vídeo anterior nós já analisamos que a ciência ela está intimamente relacionada com religião, especialmente nos primórdios, né? As bases que a religião forneceu foram justamente as que a ciência passou a utilizar, a ciência moderna, né? Primeiramente, a noção do estudo do livro da natureza e do livro da revelação. A Igreja Católica tinha essa ideia de que existiam os dois livros para estudo, né? Tanto o livro das Escrituras quanto o livro da natureza, né? E estudando e analisando esses dois é que seria possível compreender Deus, né? É importante perceber essa análise, porque outras religiões simplesmente não adotavam a ideia de que a natureza podia ser estudada de forma racional ou mesmo como algo criado, né? Algumas religiões, por exemplo, colocam a própria natureza como sendo parte basicamente de uma relação divina, e portanto elas não seriam passíveis de ser estudadas com métodos experimentais, etc, né? Um exemplo claro que a gente pode ver, por exemplo, aquele cuidado que algumas pessoas das religiões, das pessoas que moram na Índia, por exemplo, têm com relação aos animais, né? Onde eles passam a gostar tanto daqueles animais como se fossem espíritos divinos, etc. Então, essa noção de que o livro da natureza e o livro da revelação devem ser estudadas para compreender a Deus, ou seja, é possível fazer esse exame racional, exame que as pessoas podem fazer, é que trouxe essa noção da ciência que a gente tem hoje para o estudo da própria natureza, para saber a verdade, né? Além disso, a questão de quem fala a verdade, ou seja, não importa quem fala, quem enuncia, né? Ou seja, pode ser alguém que é islâmico, católico, budista, pouco importa quem fala, e sim se aquela pessoa fala a verdade e se essa verdade ela é compatível justamente com a realidade, portanto deve ser adotada, né? E tudo isso surgiu no âmbito religioso, né? E além disso, a ideia de que a matemática é uma linguagem do livro da natureza, ou seja, a matemática tem que ser utilizada para o estudo, né? A ideia do método experimental, que eu mencionei, que surgiu com Santo Alberto Magno, com Roger Bacon, com Grosseteste, com alguns islâmicos como Averroes e Avicena, que estudavam Aristóteles, etc. Então, o método experimental que foi preservado na igreja durante o período medieval, especialmente aí na Alta Idade Média, né? E temos ainda a ideia da criação das universidades medievais. Sem as universidades seria quase impossível ou dificultaria muito a ciência moderna, ou seja, é necessário que exista as universidades para que o conhecimento seja acumulado, para que o conhecimento seja passado de geração em geração de forma aí, completa, e para que exista pessoas altamente especializadas em determinados campos do conhecimento para que produzam então aí, o conhecimento necessário para ter aí algo que formule, que seja científico propriamente. Sem as universidades, evidentemente, a ciência como nós conhecemos atualmente seria virtualmente quase impossível ou muito difícil de ser verificada com o avanço que nós temos, né? As universidades então têm um papel fundamental, né, nesse sentido, e foram criadas justamente pela Igreja Católica no período medieval. Ao contrário do que muitas pessoas dizem que o período medieval foi um período de trevas, na verdade foi o momento em que surgiu aí as universidades, que construiu
muito do que nós temos atualmente do conhecimento e que é, portanto, aí algo fundamental. Os grandes cientistas da chamada Revolução Científica estudaram justamente nessas universidades criadas aí no período medieval, né? Como, por exemplo, Galileu, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, todos passaram por universidades que já existiam, que foram controladas por padres, por bispos, e que foram criados através de bulas papais, né, que o Papa criava aquela universidade, aquela instituição. Então, tudo isso é do âmbito religioso para se formar, portanto, aí é o que a gente conhece hoje como ciência moderna, né? Então temos aqui, por exemplo, o próprio padre Roger Bacon, né, que era um padre franciscano, que apresentou aí, em seu livro Opus Maior e Opus Minor as ideias quanto ao método experimental, que nós devemos analisar a experiência, a própria natureza, né, que nós devemos, portanto, através da experiência e da observação, ele sugeriu então, nas suas obras, os primeiros experimentos propriamente da natureza, como nós conhecemos hoje no método científico, né? E aqui só a medida de exemplo, né, para mostrar para vocês, alguns padres, não são todos aí do período medieval, né? Muitos aí são do período moderno ou contemporâneo até, que são padres fundadores de ciências, né? Existem cerca de 150 mais ou menos disciplinas ou ciências, e grande parte delas foi fundada e por padres ou bispos da Igreja Católica, que é um título de exemplo, né? Temos aí Nicolás Steno, Leonardo Gazzani, né? Temos aí o Jean Mablon, tem vários, né, que foram pais fundadores, né? Aquelas pessoas que primeiro desenvolveram coisas relacionadas à ciência e, portanto, formaram as bases para aquele conhecimento, né? Então tem várias disciplinas, geologia, estratigrafia, vários que vocês podem ver, hidráulica, né, citologia, bioelétrica, né, método científico, astronomia, teoria atômica, enfim, são exemplos demonstrativos aí. Evidentemente que a lista seria enorme se eu mostrasse todos os cientistas do período medieval até o período atual que são padres ou que tiveram uma relação com a igreja, né? Então, só para mostrar para vocês que existe muita produção científica no âmbito religioso, ao contrário do que se diz, né? Mas, voltando à questão dos cientistas, né? Os cientistas modernos, eles acreditam que existe um conflito entre ciência e religião. Nós temos aí Stephen Hawking, né? Que foi um grande físico, um astrônomo, alguém que trouxe grande contribuição, especialmente no estudo dos buracos negros, que trouxe vários livros de divulgação científica, e ele era uma pessoa que se tornou ateu, né? E que pregava a ideia de que existia conflito entre ciência e religião. E não só isso, mas pregava também a ideia de que existiria dentro desse conflito a superação da ciência em detrimento da religião. Ou seja, para Stephen Hawking, a ciência iria prevalecer e a religião seria esquecida diante desse conflito, né? Então temos aqui uma frase do Stephen Hawking, né? Existe uma diferença fundamental entre religião, que se baseia na autoridade, e ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vencerá porque funciona. Então, essa aqui é uma frase do Stephen Hawking em 2010. Mas pensando aí num cientista brilhante, num cientista que é muito reconhecido pela mídia e que é amplamente divulgado, tem vários filmes sobre a vida dele, né, uma vida fascinante de que vocês podem perceber a grande luta dele contra a sua doença, etc. Né? Mas será se todos os cientistas pensam dessa mesma forma? Será se os outros cientistas têm uma forma diferente de pensar? Qual é, então, a visão dos cientistas do nosso tempo em relação à ciência e à religião? Então, eu vou mostrar para vocês alguma série de coisas, né? Primeiramente, nós temos aqui um livro escrito pelo próprio Stephen Hawking, On the Shoulders of Giants, né? Nos ombros dos gigantes. Aqui, Stephen Hawking ele reúne textos dos cientistas que ele considera como sendo assim, os que ele mais admira, os que ele mais gosta, né? E cada um desses cientistas contribuiu de forma significativa para o nosso conhecimento atual da ciência. Temos aí Nicolau Copérnico, Galileu, Johannes Kepler, Isaac Newton e Einstein, né? E aqui ele apresenta, né, esses textos e, portanto, sabemos aí que Stephen Hawking teve esses como pessoas que ele considerava muito. Mas será
que justamente esses que ele considera muito eram ateus, como Stephen Hawking, ou acreditavam que existia conflito entre ciência e religião, né, vamos analisar então o que cada um desses cientistas pensava sobre esse tema. Primeiramente, começando aí com Nicolau Copérnico, né, que viveu entre o ano de 1473 e 1543. Ele era um cônego, ou seja, ele era um membro da Igreja Católica. Ele teve aí título de doutor em teologia. Então era uma pessoa altamente estudada, né, que conhecia muito sobre a igreja e, portanto, alguém que participava ativamente, alguém que tinha muita fé em relação a Deus, em relação a aquilo que ele descobria também, que servia para demonstrar o quanto ele gostava de Deus, o quanto que ele conhecia Deus, né? E as pessoas atualmente colocam ele como sendo alguém que tinha crises em relação à sua fé, mas na verdade é uma pessoa altamente religiosa, como vocês podem ver aqui nessa citação do Nicolau Copérnico, né? Conhecer as poderosas obras de Deus, compreender sua sabedoria, majestade e poder, para apreciar em grau o maravilhoso trabalho de suas leis, certamente tudo isso deve ser um modo agradável e aceitável de adoração ao Altíssimo, a quem a ignorância não pode ser mais grata que o conhecimento. Então, Nicolau Copérnico acreditava em Deus e, evidentemente, ele não via incompatibilidade. Talvez ele nem pensasse nessa hipótese, né, nessa possibilidade de incompatibilidade entre ciência e religião. Evidentemente que poderia haver conflitos entre ideias de homens da sua época e as ideias dele, mas não a ideia da ciência contra a religião como um todo, como um conhecimento, né? Nessa época, os cientistas pensavam, em geral, que a ciência era parte da filosofia, da mesma forma que estava andando de mãos dadas junto com a teologia, né? Temos então Galileu Galilei, né, que é tão usado a imagem do Galileu para dizer que a igreja perseguiu os cientistas, que a ciência tem conflito com a religião, etc., demonstrando o caso aí de Galileu em conflito com a igreja de sua época no processo de Inquisição, né? Galileu, na verdade, ele não foi torturado, ele não sofreu nenhum tipo de injúria física, ele teve uma condenação, sim, a condenação à prisão domiciliar, mas era uma pessoa altamente religiosa. Inclusive há várias cartas dele que ele mandava para a filha dele, uma filha que era freira, né, altamente religiosa, e o Galileu era amigo, né, de cardeais, de bispos, de padres, e também do próprio Papa de sua época, que foi seu colega também, e tinha vários alunos que eram padres. Enfim, o próprio Galileu, ele era um grande estudioso, né, e também altamente religioso, né, a ponto de entregar a sua filha para se tornar freira, e também ele, na sua condenação, ele mesmo decidiu obedecer à igreja no sentido de se manter na prisão domiciliar, e ao falecer chamou justamente um padre para se confessar e etc. Né? Então, na vida do Galileu não existiu conflito em si com a religião como um todo, né? E sim com pessoas da sua época que ele via que não sabiam, não conseguiam compreender aquilo que ele estava dizendo, né? Então temos aqui uma citação do Galileu. Isso posto, e sendo verdade que duas verdades não podem se contradizer, é função dos sábios expositores procurar os verdadeiros sentidos dos textos das Escrituras. Esses estarão inquestionavelmente de acordo com as conclusões físicas que manifestam sentido e as demonstrações necessárias que antes pareciam certas para nós. Então ele diz, né, que não há conflito entre ciência e religião. Na verdade, os expositores das escrituras devem se preocupar em interpretar bem aquela escritura para demonstrar a verdade. Então não pode existir incompatibilidade entre ciência e religião, como diz aqui o Galileu na sua carta para a Grã-Duquesa, né, Cristina de Tuscany, em 1615. Ele escrevia várias cartas, né, e essa é uma delas, onde ele fala, dentre outras citações, da compatibilidade da religião com a ciência, e cita várias cartas e vários textos de Santo Agostinho, de santos, de teólogos da sua época, né? Inclusive, ele cita, né, um cardeal que ele conheceu, que era muito amigo dele, que é o cardeal Cesare Baronio. Né? Esse Cesare Baronio, inclusive, hoje ele é venerável, está em processo de canonização para se tornar santo da Igreja Católica, né, um amigo de Galileu, e ele disse isso para Galileu: a intenção do Espírito Santo é nos ensinar como alguém vai para o céu, e não como o céu vai. Né? Então, no sentido de que a intenção da religião em geral é mostrar o caminho para a salvação,
o caminho para alcançar Deus, e não como o nosso mundo físico, como o céu fisicamente é propriamente, né? Então há essa diferenciação que ele faz. Uma coisa não anula a outra necessariamente, né? O conhecimento em si ele é único, então ele deve andar em consonância, em concordância, né? Então vemos então que Galileu não via incompatibilidade com a religião, entre ciência e religião. Temos também aqui Johannes Kepler, né? Agora que nasceu em 1571, faleceu em 1630. Johannes Kepler, ele era um grande físico também, um dos grandes pensadores da ciência, como Stephen Hawking admirava, né? E o que ele pensava sobre essas questões? Como a geometria é coeterna com a mente divina antes do nascimento das coisas, o próprio Deus se viu como seu próprio modelo na criação do mundo, pois o que há em Deus que não é Deus? E ele, com sua própria imagem, chegou até a humanidade. Então aqui vemos que Johannes Kepler era uma pessoa altamente fiel, altamente religiosa, acreditava em Deus, na criação de Deus propriamente, né, que Deus criou o mundo e o universo. Então, pessoas assim que eram altamente religiosas, que são as que Stephen Hawking admira, né? Temos então aqui Isaac Newton, né? Agora você vai dizer, né? Isaac Newton, sim, era uma pessoa que não acreditava. Isaac Newton é uma pessoa mais recente, né? Os outros eram de um período um pouco anterior. Isaac Newton nasceu em 1643 e faleceu em 1727. Isaac Newton era uma pessoa que se tornou conhecida pela lei da gravidade, né, e várias leis de estudos da ótica e tudo mais, né? Então, um cientista altamente gabaritado e que contribuiu muito para a ciência. E o que ele diz sobre religião? Ele diz o seguinte: a religião é, em parte, fundamental e imutável, em parte circunstancial e imutável. A primeira foi a religião de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Cristo e todos os santos. E consiste em duas partes: nosso dever para com Deus e nosso dever para com o homem, ou a piedade e a justiça. Piedade que chamaria aqui de religiosidade e humanidade. Então veja, né, que ele acreditava na religião como sendo algo fundamental também, né? E nesse texto que ele escreveu, né, um pequeno esquema sobre a verdadeira religião, né, um texto onde ele trata sobre qual religião que ele considera como sendo a verdadeira, ele fala justamente sobre a religiosidade. E aqui ele fala sobre isso, né? A religiosidade consiste em saber amar e adorar a Deus, humanidade em amor, justiça e boas obras ao homem. O ateísmo é tão sem sentido e odioso para a humanidade que nunca teve muitos professores. Então note aqui que Isaac Newton não era nem um pouco ateu. Na verdade, ele escreveu vários tratados religiosos, comentários à Bíblia, inclusive, né? Fez várias análises religiosas. Inclusive, há mais textos e cartas do Isaac Newton que trata sobre religião do que tratados científicos, né? E ele era uma pessoa altamente religiosa, e essa aqui é justamente uma parte dos textos em que ele fala sobre religiosidade e ateísmo. Então ele acreditava em Deus, na concepção do mundo, na criação do mundo por Deus, etc., né? E, como vocês podem ver, ele não aceitava o ateísmo. Ele tratava o ateísmo como sendo algo sem sentido e odioso. Ele explica suas razões nesse texto, A Short Scheme of the True Religion, né? Então, muito interessante isso, né? Hoje em dia, muitos ateus admiram Isaac Newton e ele dizia que era algo sem sentido esse tipo de pensamento, né? Então, temos aqui Albert Einstein, né? Que muitos dizem que ele é uma pessoa que foi ateia, né? Um ateísta. Na verdade, Albert Einstein não era propriamente um ateu. Ele acreditava em um Deus, assim como Spinoza, né? Um Deus considerado universal, meio que um panteísmo, pode-se dizer assim, mas Albert Einstein acreditava em algo além da materialidade, além do mundo material. Então, ele não pode ser considerado propriamente um ateu, mas sim alguém que acreditava em algo supernatural, né? Sobrenatural. Então, Albert Einstein, o que ele tem a dizer sobre essa ideia de conflito entre religião e ciência? Em uma pergunta, né, em um dos seus vários artigos, né, ele escreveu o seguinte: existe realmente uma contradição insuperável entre religião e ciência? A religião pode ser substituída pela ciência? As respostas a essas perguntas durante séculos deram origem a uma disputa considerável e, de fato, a uma luta amarga. No entanto, em minha opinião, não há dúvida de que, em ambos os casos, uma consideração desapaixonada só pode levar a uma resposta negativa. Ou seja, existe realmente uma contradição insuperável entre religião e a ciência? No pensamento de Albert Einstein não há essa contradição. E existe aí a ideia de que a religião pode ser substituída pela ciência. Para Albert Einstein, que foi um dos grandes cientistas,
a ciência não vai superar a religião, como Stephen Hawking disse, né? E aqui ele fala ainda mais sobre essa ideia também, né? Se alguém concebe religião e ciência de acordo com essas definições, um conflito entre elas parece impossível, pois a ciência só pode determinar o que é, mas não o que deveria ser, e fora de seu domínio, justamente de todos os tipos, continuam sendo necessários. A religião, por outro lado, lida apenas com avaliações do pensamento e da ação humana. Não pode justificadamente falar de fatos e relações entre fatos. De acordo com essa interpretação, os conflitos bem conhecidos entre religião e ciência no passado devem ser todos atribuídos a uma má compreensão da situação que foi descrita. Então, essa ideia que talvez pudesse existir um certo atrito, um certo conflito entre religião e ciência no passado, na verdade pode ter sido um mal entendido, uma má compreensão da situação. Tudo isso segundo Albert Einstein, que ele enxerga que não possa existir conflito entre ciência e religião. Temos aqui também o Guglielmo Marconi, né? Então nós vimos, como já mencionei, que aquelas pessoas que o Stephen Hawking admirava, elas simplesmente acreditavam em Deus, em forças sobrenaturais, elas não enxergavam conflito entre ciência e religião. E por que então Stephen Hawking é um ateu e acredita no conflito entre ciência e religião? Nós ainda vamos avaliar as origens desse tipo de pensamento, né, que é um pensamento moderno, mas temos aqui, por exemplo, outro grande cientista, né, que pode mostrar que não existe esse conflito entre ciência e religião que é tão mencionado. Guglielmo Marconi, né, ele foi o grande inventor do rádio, né, e também ganhou o prêmio Nobel de 1909. Né? Marconi era uma pessoa altamente religiosa, ele era um católico, né, que gostava muito da sua religiosidade e tudo mais, e trouxe grandes contribuições na ciência, né? Não é à toa que ele ganhou o prêmio Nobel. Né? E aqui temos o Marconi em 1931 com o cardeal Pacelli, que depois viria a se tornar o Papa Pio XII, e ao lado também do Papa Pio XI vestido de branco. Né? Aqui temos o Marconi no meio, em 1931, fundando a Rádio Vaticano. A Rádio Vaticana é uma rádio que evidentemente foi criada nessa época, logo nos primórdios do início das primeiras rádios. Né? E o Marconi era um católico e contribuiu aí, criando essa rádio do Vaticano. Então temos ele aqui ao lado dos dois grandes homens aí do século XX, né? O Papa Pio XI e o futuro Papa Pio XII, que na época ele era ainda cardeal. Então vemos aqui que a ciência, né, junto com a igreja propriamente, né, o cientista junto com pessoas da igreja. Aqui temos uma foto também, vemos aí do lado esquerdo o Albert Einstein e do lado direito o Georges Lemaitre. Né? O Albert Einstein é altamente conhecido na cultura popular, entre os cientistas, etc. Né? Justamente por suas teorias da relatividade, pelo que a própria mídia faz. Existem vários filmes, seriados que tratam sobre Albert Einstein, documentários, etc. E do lado direito temos Georges Lemaitre, que não é tão conhecido. Se você procurar no YouTube, na internet, você vai achar poucos vídeos que tratam sobre ele. Alguns vídeos até mal feitos, mal informados. Existe poucos documentários, poucos vídeos que tratam sobre a vida de Lemaitre. Ele é praticamente um desconhecido em relação a Albert Einstein. Mas ele trouxe uma grande contribuição que muitas pessoas não sabem hoje em dia. Ele é o autor da teoria do Big Bang. Né? O nome Big Bang, inclusive, é uma forma pejorativa de tratar a teoria do Georges Lemaitre. E Georges Lemaitre ele era um padre jesuíta, né, do século XX. Alguém altamente estudioso, tanto das ciências quanto da sua religião. Né, demonstrando mais uma vez que não existe conflito entre religião e ciência, que os cientistas não veem esse tipo de conflito. Né? Tanto é que o próprio Albert Einstein é amigo do Georges Lemaitre. Né? E o Albert Einstein ele, foi meio que superado pelo Lemaitre. Né? Albert Einstein acreditava que o universo ele era sempre existente, enquanto que Lemaitre diz que o universo surgiu a partir de um ponto, que nós damos aí o nome de Big Bang. E com o passar do tempo, a tese aí do Georges Lemaitre pareceu mais confiável aos cientistas, e por isso a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang de Georges Lemaitre.
E temos aqui o próprio padre George Lemaitre explicando a teoria do Big Bang para o Papa Pio XI, né, que é justamente aquele Papa que, aliás, Papa Pio XII, né, Papa Pio XII é aquele mesmo que apareceu junto com o Marconi ao lado do Papa Pio XI. Então esse aqui é o Papa Pio XII, e Einstein estava justamente nessa mesma plateia onde o George Lemaitre explicava o Big Bang para o Papa Pio XII. Então demonstrando que três grandes mentes daquela época, né? George Lemaitre, Einstein e o Papa Pio XII na mesma sala onde aí o George Lemaitre explicava a teoria do Big Bang, né? Que encontro, né? Grandes gênios e um grande religioso na mesma sala, né? Algo fascinante. Então temos aqui o George Lemaitre explicando ao Papa que ficou tão fascinado, né, com a teoria do Big Bang, né, que ele queria fazer até uma encíclica e vários documentos sobre a teoria do Big Bang, né, algo que o próprio Lemaitre convenceu o Papa para não fazer nenhum tipo de documento, porque adotar uma teoria científica é algo muito complicado, né, porque a ciência muda suas concepções com o passar do tempo, com novas descobertas, e o Papa foi bem sensato em acolher essa ideia do George Lemaitre em simplesmente admirar a descoberta que estava sendo feita ainda no início, mas que era algo realmente muito interessante, em 1951, né, esse grande encontro aí. E aqui temos a citação do padre George Lemaitre, né? Eu estava interessado, na verdade, do ponto de vista da salvação, tanto quanto, na verdade, do ponto de vista da certeza científica. Pareceu-me que havia dois caminhos para a verdade, e eu decidi seguir os dois. Então, George Lemaitre, esse grande cientista aí, seguindo os dois caminhos da verdade, né, segundo a concepção dele. Temos aqui outra citação do George Lemaitre sobre essa ideia de conflito, né? Talvez os próprios teólogos tenham alguma responsabilidade no mal entendido que coloca a ciência contra a fé. Quando uma aparência de conflito se origina entre um ponto tradicional de ensino religioso e uma nova hipótese que começa a estabelecer-se com base em fatos, eles mostram uma tendência cômoda demais de esperar até o último momento, quando a hipótese seria definitivamente provada. Eles teriam feito trabalho muito mais útil investigando cuidadosamente esses pontos da doutrina que parecem levar a conflitos. De qualquer forma, sua cortesia e inteligência seria muito apreciada nos meios científicos e constituiria uma apologética do melhor tipo. Então, na ideia dele aqui, é que essa ideia de conflito deveria ser um melhor esforço dos intérpretes da religião para que haja essa conformidade, para que não haja conflito propriamente entre ciência e religião. Temos aqui o Carl Sagan, né, que foi um grande promovedor, alguém que fez uma grande propaganda da ciência através aí do documentário Cosmos, né, alguém que foi realmente uma pessoa muito favorecida em se tratando de divulgar a ciência, uma pessoa que foi realmente brilhante. E o Carl Sagan, né, inclusive, foi uma das pessoas que leram os grandes livros da civilização ocidental, né, promovidos por Mortimer Adler e Robert Hutchins. E o Carl Sagan, ele tem também suas concepções. Ele se considerava como um agnóstico próximo do ateísmo, mas mais um agnóstico, alguém que tinha dúvidas sobre a existência de algo sobrenatural, né? Embora, apesar disso, né, apesar de não ter uma religiosidade, ele não via conflitos entre ciência e religião. Ele acreditava que era possível existir compatibilidade entre ciência e religião, né? Então vemos aqui o que ele diz sobre o tema. A ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, é uma fonte profunda de espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar em uma imensidão de anos-luz e na passagem dos séculos, quando compreendemos a complexidade, a beleza e a sutileza da vida, então esse sentimento elevado, esse sentimento de exaltação e humildade combinados são certamente espirituais. Assim também são nossas emoções na presença de grande arte, de música ou literatura, ou de atos de coragem altruísta exemplar, como os de Mohandas Gandhi ou Martin Luther King Jr. A noção de que ciência e espiritualidade são de algum modo mutuamente excludentes faz um desserviço a ambos. Então, essa ideia de que existe incompatibilidade entre ciência e religião, que os dois são inimigos, isso, segundo Carl Sagan, é um desserviço, é algo que é ruim tanto para a ciência quanto para a religião, no caso aqui é para a espiritualidade propriamente, né? Então veja que Carl Sagan não via um conflito direto. Mas agora vamos investigar teses aqui, analisando pesquisas que foram feitas, né? O que
os próprios cientistas, através aqui de pesquisas demográficas, pesquisas feitas aí de questionários, né, que dizem sobre o pensamento dos cientistas como um todo, como um geral. Temos aqui uma pesquisa feita a partir dos documentos, né, fornecidos pelo próprio Prêmio Nobel, né, onde trazem aqui uma pesquisa de todos os prêmios Nobel desde 1901 até o ano de 2000. Então, no século XX todo, praticamente, que tratam sobre o que eles consideram sobre a religião. Qual o tipo de religião que eles adotam, qual o tipo de pensamento que eles adotam. Então, vemos aí os prêmios Nobel que 65,4, ou seja, 427 prêmios, né, eles eram cristãos. 65% dos prêmios Nobel eram cristãos. E temos aí 21,1% que eram judeus. Os ateus e agnósticos formam 7%. Agora, os livres pensadores, né, aqueles que não têm uma religião necessariamente, eles dizem que são 3,4%. E ainda os budistas é 1,1% e os muçulmanos é 0,8%. Hindus, né, são 0,7% e outros 0,6%. Então, entre os grandes cientistas do século XX que receberam a premiação Nobel, né, o prêmio Nobel, temos aí que a maioria era religiosa, a maioria era cristã ou judia. Então note que é bem interessante isso, né? Essa pesquisa mostrou que é um pouco de mito essa ideia de que os cientistas são, em sua maioria, ateus. Na verdade, os grandes cientistas têm religião. Mas vamos analisar com mais profundidade esse gráfico para mostrar para vocês. Aqui temos aqui a relação, né, inclusive aqui demonstrando a quantidade, né, de religião que são adotados aí pelos prêmios Nobel, né? Temos aí os anglicanos, free thinkers, né, os livres pensadores, batistas, budistas, etc, etc, judeus, católicos, islâmicos, discriminado aqui desde 1901 ao ano de 2000. Então vamos tratar um pouco de examinar esses gráficos com mais profundidade, né? Temos aqui a totalidade dos prêmios Nobel, né? 1901 a 2000, né? Qual a religião? Cristãos, né? Aqueles que receberam 65,4% são cristãos, né? Diante de uma população mundial de 31,5%, para dizer justamente que a quantidade de prêmios, né, ela supera em se tratando aí proporcionalmente, né, aos outros, né, em termos de religião. Né? No caso aqui, são a maioria de cristãos que receberam os prêmios Nobel. Né? Temos aqui os judeus que receberam 21%, né? E eles são 0,2% da população. Existe mais ou menos aí cerca de 15 milhões de judeus no mundo, entre 15 milhões e 20 milhões, né? Ou seja, 0,2% da população mundial. Demonstrando que há uma boa relação entre os judeus, né, e os prêmios, ou seja, são grandes cientistas em se tratando de proporção de quantidade de pessoas que professam essa religião no mundo. Né? Então, note também que temos aqui os ateus e agnósticos, né, que fazem aí, 7% dos prêmios Nobel, né, e são 7% da população mundial. Aqueles que não têm uma religião, mas que acreditam em Deus ou têm alguma coisa, uma religiosidade, simplesmente não têm uma filiação religiosa, são 3,4%, né, que receberam um prêmio e 7% da população mundial. Muçulmanos têm 0,8% dos prêmios e fazem uma população mundial de 23%. Então note que há uma desproporção, né, muito grande em relação à quantidade de muçulmanos existentes e a sua produção científica de alta qualidade e que foi premiada no Prêmio Nobel. Né? Temos aí os hindus, 0,7%, que receberam o prêmio, e sendo a população mundial 14,98%, e outros 0,6% e que receberam aí, o prêmio, né? E fazem parte da população mundial de 6,72%. Então note que existem muitos cristãos que receberam o prêmio, né? E muitos judeus e ateus são as três categorias que receberam a maior quantidade de prêmios, dos maiores prêmios, né, em se tratando da ciência.
né? E há essa ideia de que você não pode dizer que existem poucos ateus, logo existiriam poucos cientistas ateus e pouca produção científica. Na verdade, existe uma proporção até equilibrada, né, de 7%, tanto quanto aos prêmios quanto à população mundial, e demonstrando também que essa relação não é uma relação lógica. Não se pode dizer que existem mais cristãos, logo vai existir mais cientistas e premiados com o prêmio Nobel. Na verdade, demonstra claramente que os judeus é 0,2% da população e receberam 21%, ou seja, receberam grande quantidade para uma baixa, um baixo número de população propriamente, né? Ao contrário aí dos muçulmanos e dos hindus, que tem uma alta população, né? A população mundial que tem uma grande quantidade, porém receberam bem menos prêmios, né? Então, note que essa relação é bem interessante, né? Dessas produções, demonstrando que cristãos, judeus e ateus. Por que há essa alta produção de cristãos, judeus e ateus? São justamente aqueles que se encontram nos países ocidentais, né? Estados Unidos, Europa, as Américas, né? Então há essa relação, enquanto que budistas, muçulmanos, hindus, eles se encontram, né, propriamente aí em países que não têm aí uma economia tão forte quanto aquelas da Europa e dos Estados Unidos. Então demonstrando que há muita relação a questão também econômica, a questão social, não é propriamente um aspecto religioso propriamente, mostrando aí que as religiões ainda predominam entre os cientistas com o prêmio Nobel, né? Mas aí você pode questionar, né? Ah, mas esses prêmios incluem também o prêmio de literatura, o prêmio da paz, né? Muitos cristãos devem ter recebido o prêmio da paz, devem ter recebido o prêmio da economia, que alguns não consideram como ciência propriamente, mas aqui poderemos dizer que, evidentemente, que esse gráfico soma todos os prêmios, né? Então, por isso que está aí com o total. Mas vou mostrar para vocês nas categorias quem recebeu, em se tratando de religião, o prêmio de Química, o prêmio de Física e o prêmio de Medicina. Vejamos aqui. Prêmio Nobel de Química, né, entre 1901 e 2000. 74% são cristãos. Judeus, 17%, ainda mantendo a boa marca dos judeus. Né? E os ateus são 6,3%. Né? E aqui os outros, 0,8%. Então, demonstrando aí que, mesmo em se tratando da química propriamente, a maioria são cristãos. Né? Aqui se tratando do Prêmio Nobel de Física, 64,3% são cristãos, 26,2% são judeus, 8,3% são judeus. Né? Então, demonstrando outra vez que a maioria são cristãos. Né? Aqui também o Nobel de Medicina, né? Vendo novamente que a maioria são cristãos, 66,7%, e depois temos os judeus, né? 25,9%, e os ateus agnósticos. Mas por que os judeus são tão bons assim em ciência? Porque existem tantos judeus cientistas e médicos propriamente, porque isso é uma coisa da tradição dos judeus, né? Desde o período medieval existiram judeus que eram médicos, que ajudavam inclusive na medicina medieval, né? Ensinando os europeus, né? Ensinando e passeando por todo o mundo com a medicina. Existia muito disso na tradição judaica, né? E eles simplesmente mantiveram isso ao longo do tempo. Isso é bem interessante, né? E existem tantos cristãos assim também com o prêmio, porque justamente como eu mencionei, a Igreja Católica fundou as universidades. Então a base aí das primeiras pesquisas científicas foi no âmbito religioso cristão, né? Posteriormente surgiu a Reforma Protestante e que também deram prosseguimento aos estudos científicos, né? Então tanto protestantes quanto católicos continuaram aí nas suas universidades fazendo suas pesquisas científicas. Então por isso, evidentemente, existia essa questão aí de receber prêmios, né? Então temos aqui a ideia de que aqueles que têm religião entre os prêmios Nobel, temos 89,6% que têm alguma religião, que acreditam em algo sobrenatural. Aqueles que não têm uma religião, que não se declaram religiosos, mas que podem acreditar em algo, são 3,4%. E ateus agnósticos são 7%. Então dizer que os grandes cientistas do passado ou da atualidade são ateus, em sua maioria, isso é simplesmente uma mentira, porque os dados não mostram isso. A maioria tiveram alguma religião, a maioria eram cristãos,
né, tanto no passado, desde do surgimento da metodologia científica, né, e até a atualidade, a maioria, em se tratando de religião, são cristãos. Né? Então temos aí essa noção. Né? E aqui temos inclusive um gráfico demonstrando que entre os ateus agnósticos que receberam o prêmio, a grande maioria eram da literatura, ou seja, a grande maioria daqueles que se diziam ateus ou sem religião vinham do campo da literatura, campo das áreas de humanas, né? Demonstrando aí que existe uma relação propriamente da literatura com o ateísmo, com o existencialismo da sua própria época do século XX. Né? Então demonstrando essa proporção aí em várias áreas. Né? E temos aqui uma citação do Alessandro Volta, né? Porque muitas pessoas questionavam os cientistas se eles realmente eram fiéis, se eles simplesmente diziam que tinham essa religião, ou porque foram forçados a isso, ou porque viveram na sua época, ou simplesmente porque estavam sendo pressionados, ou simplesmente queriam agradar alguém, etc. E aqui temos o Alessandro Volta, né, que você deve conhecer como volts, né, que é até uma unidade de medida. Né. O Volts foi um grande cientista, né, o Volta, Alessandro Volta, e ele era muito religioso, muito católico, e ele era importunado por jornalistas da sua época, né, que acreditavam que ele era ateu, ou que não professava nenhum tipo de religião, etc. Justamente por causa dessa ideia que surgiu, né, no século XIX, que diz que existia conflito entre ciência e religião. E essa é a resposta do Alessandro Volta para aqueles que questionavam a fé dele. Né? A fé é algo muito pessoal, né, que a pessoa que se declara, né, você não tem como ficar questionando a fé das pessoas. Né? Então aqui diz, né? Não entendo como alguém pode duvidar da sinceridade e constância de meu apego à religião que professo, a religião romana, católica e apostólica, em que nasci e cresci, e da qual sempre fiz confissões, externa e internamente. De fato, e com demasiada frequência, falhei na realização daquelas boas obras que são a marca de um cristão católico, e fui culpado de muitos pecados, mas pela misericórdia especial de Deus, nunca, tanto quanto eu sei, vacilei na minha fé. Nesta fé reconheço um dom puro de Deus, uma graça sobrenatural, mas não negligenciei os meios humanos que confirmam a crença e derrubam as dúvidas que às vezes surgem. Estudei atentamente os fundamentos e as bases da religião, as obras de apologistas e agressores, as razões a favor e contra, e posso dizer que o resultado deste estudo é revestir a religião com um grau de probabilidade, mesmo pela razão meramente natural, que todo espírito não pervertido pelo pecado e pela paixão, todo espírito naturalmente nobre deve amá-lo e aceitá-lo. Que essa confissão que me foi pedida e que voluntariamente dou, escrita e assinada por minhas próprias mãos, com autoridade para mostrá-la a quem você quiser, pois não tenho vergonha do evangelho que produza bons frutos. Então, Alessandro Volta, né, demonstrando claramente que era uma pessoa altamente religiosa, católico, né, e professando e declarando isso aqui nesse texto. Né. Então temos aqui outra citação, como por exemplo um prêmio Nobel de Física de 1981, então aqui já do século XX. Né? Ele diz o seguinte: encontro a necessidade por Deus no universo e em minha própria vida. Somos afortunados em ter a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, que nos fala sobre Deus em termos humanos, muito acessíveis, embora também nos deixe algumas coisas difíceis de entender. Então aqui um prêmio Nobel, né, aqui, que recebeu, né, a premiação, o Arthur Schawlow, né, Schawlow. Temos outra citação aqui de William Phillips, né, também ganhou um prêmio Nobel de Física de 1997. Ele diz o seguinte: muitos cientistas são também pessoas com uma fé religiosa bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo. Isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. Então, William Phillips, Prêmio Nobel de Física de 1997, né? Agora, mais recentemente, né, você pode dizer que essas pesquisas com os prêmios Nobel não representam todos os cientistas, não representam a maioria dos cientistas, é apenas um grupo fechado de grandes cientistas, mas é apenas um grupo e, portanto, não seria
representativo da maioria dos cientistas, né? Ou seja, ainda poderia existir aí uma grande massa de cientistas que entende que existe um conflito entre ciência e religião. Então, foi feita uma grande pesquisa, a maior pesquisa feita de questionários em se tratando de cientistas modernos do século XX, né? Se chama Secularity and Science, foi publicada em 2019, em julho de 2019, então é muito recente essa pesquisa, né? E foi feita justamente por sociólogos, ou seja, estudiosos, cientistas da sociologia, onde eles tiveram contato com mais de 22 mil pessoas que são cientistas de alto renome, de alto gabarito, né, com doutorado, pós-doutorado, que trabalham nas áreas de física, química, medicina, dentre outras ciências, e fizeram um questionário para eles sobre as ideias religiosas, quais religiões eles adotam, questionaram também se existe conflito entre ciência e religião, se já sofreram um tipo de discriminação ou se há realmente esse tipo de conflito. Então é a pesquisa mais bem fundamentada, feita com critério científico, né, para provar algo científico. Então foi publicado em formato de livro, né, pela Oxford University Press, né, então, que é uma editora altamente conceituada no âmbito científico, e tem um nome aí, Secularity and Science, né, que é secularismo, né, secularidade e ciência, né, o que os cientistas pensam propriamente sobre a religião, né. Então temos aqui as referências para que você possa procurar esse livro, né, Secularity and Science, What Scientists Around the World Really Think About Religion, né, o que os cientistas por todo o mundo realmente pensam sobre religião. Aqui publicado em julho de 2019, tem o ISBN para você procurar, e aqui são os pesquisadores que trataram sobre isso, né? Alan Howard Eklund, David Johnson, Brandon Valjanahan, dentre outros aí, e suas respectivas instituições onde eles têm aí contato, né? E fizeram esse trabalho aí com várias universidades, com vários professores, vários cientistas, vários pesquisadores em laboratórios, para saber aí quais são as suas religiões, né, e o que eles entendem sobre essa ideia de conflito entre religião e ciência. E aqui temos o resumo do livro, né, que cada livro vem com seus resumos, né, os próprios resumos fornecidos pela própria editora, e esse é esse resumo desse livro que trata aqui, para entendermos um pouco do que o livro trata, né. Para examinar detalhadamente a relação entre ciência e religião em todo o mundo, os autores deste livro concluíram o estudo internacional mais abrangente sobre as atitudes dos cientistas em relação à religião já empreendidas, pesquisando mais de 20 mil cientistas e conduzindo entrevistas e investigações profundas com mais de 600 deles. A partir dessa riqueza de dados, os autores extraem a história real da relação entre ciência e religião na vida de cientistas de todo o mundo. Então note então que é uma pesquisa realmente séria, né, sobre o tema. E ainda continuando nesse mesmo resumo do livro oficial, né, Secularity and Science faz 4 grandes alegações. Há mais cientistas religiosos do que poderíamos pensar. A religião e a ciência às vezes se sobrepõem no trabalho científico. Os cientistas, mesmo alguns ateus, veem a espiritualidade na ciência. E, finalmente, a ideia de que religião e ciência devem entrar em conflito é uma invenção do Ocidente. Então, essa ideia de que religião e ciência estão em conflito, ou devem entrar em conflito, isso é uma invenção do Ocidente, né? Ao longo dos capítulos, o livro reúne dados de pesquisas representativas nacionalmente com histórias cativantes de cientistas individuais, cujas experiências destacam esses temas importantes nos dados. Secularity and Science deixa para trás suposições imprecisas sobre ciência e religião e oferece uma compreensão nova e mais sutil de como a ciência e a religião interagem e como elas podem ser integradas para o bem comum. Então, note que o estudo veio para dizer que essa ideia de conflito entre ciência e religião, isso é uma coisa inventada, que isso é coisa do Ocidente, né, que não existe nos países orientais, né, entre os cientistas orientais, Japão, né, China, Hong Kong no caso, né, e dentre outros que eles pesquisaram. Especialmente no estado, aqui temos várias conclusões que eu anotei para que vocês possam ter essa noção, né? Especialmente nos Estados Unidos, grande parte dos cientistas que têm religião, eles não falam de ciência em sua comunidade religiosa. Isso talvez possa causar a impressão de que não existem cientistas religiosos.
Então, bem interessante isso que descobriram nessa pesquisa, né? Especialmente nos Estados Unidos, muitos cientistas não se declaram religiosos por temerem que seus trabalhos sejam questionados por colegas em virtude disso. Então note que é interessante, né? Alguns que são religiosos, que frequentam meios religiosos, igrejas, comunidades religiosas, acabam não mencionando no seu próprio meio, causando essa impressão de que cientistas são, em sua maioria, ateus, e aqueles também cientistas que se dizem ateus ou que se dizem sem religião, muitos deles dizem, porque alguns podem questionar o seu trabalho como sendo algo que não deve ser levado em consideração porque aquela pessoa tem religião, né? E aqui temos um dado da proporção de religiosos, de cientistas religiosos comparada ao público, né? Evidentemente que aqui o estudo mostra que em relação à população, proporcionalmente em relação à população, existe um alto grau de pessoas que são sem religião, né, que não tem religiosidade entre os cientistas. Então, nós que é importante dizer, na população em geral, há mais pessoas com religião do que em comparação proporcionalmente ao número de cientistas, né? Então, demonstramos aí nos casos dos países da França, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Itália, Taiwan, Turquia e na Índia. São os países que eles pesquisaram, demonstrando que é interessante no gráfico, né? Na França, e proporcionalmente em relação à população, existe um baixo número de cientistas religiosos, né? No Reino Unido também, nos Estados Unidos. Agora, já em Hong Kong, há mais cientistas religiosos do que em comparação à população. A população em geral em Hong Kong, ela acredita pouco em religião, são menos religiosos do que em proporção aos cientistas, né? Então é interessante isso, né? Então são outros gráficos. Em Taiwan também há essa desproporção, demonstrando que tanto em Hong Kong como em Taiwan predomina aí o número maior de cientistas com religião do que a população em geral. Então quebra um pouco dessa ideia, desse mito, né, de que existe conflito entre religião e ciência propriamente, né? Temos aí quanto à crença em Deus, né? Ou seja, a crença de que não existe um Deus, né, que foi feito o questionário. Na França, 51% dizem que não existe Deus. No Reino Unido, 40% diz que não existe. Nos Estados Unidos, 35% diz que não existe Deus. Em Hong Kong, 55% diz propriamente aí que existe Deus e 26% diz que não proporcionalmente, né, no caso aqui. Na Itália, né, 20% disseram que não existe, né? Então, note aqui que em Hong Kong, né, a população em geral não acredita em Deus, mas os cientistas dizem aí que acreditam em Deus em sua maioria propriamente, né? Então é bem interessante isso, né? Então esse gráfico é para mostrar que quanto é que existe de ateísmo entre os cientistas, demonstrando aqui que realmente existe um alto grau um alto número de cientistas que se declaram ateus, né, que dizem que não existe Deus. Como, por exemplo, na França, né, 51% dos cientistas dizem que não existem Deus propriamente, né? Então, temos aqui um gráfico quanto à questão de número de cristãos entre os pesquisados. Na Itália, né, 56% são católicos e 1% é protestante. Então vemos essas proporções aí, sendo aí 26%, por exemplo, no Reino Unido, que são cristãos, né? Dentre eles, quase metade são católicos. Na França, 22% são católicos, né? E 2% não, são protestantes. Então demonstrando que há um alto número entre os cristãos, né? Que são católicos, né? Grande parte aí dos cientistas na Itália, no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos, né, que foram pesquisados, são católicos, né? Nos Estados Unidos, então, dentre os cientistas religiosos, né, temos aí o destaque aí de 20%, né, desses cientistas religiosos são cristãos. Desses 20%, quase metade são católicos, né? E enquanto que na França a maioria são católicos e na Itália a maioria são católicos. Isso também devido muito ao aspecto também histórico deles, mas o interessante é que tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, que não são países católicos, né, a maioria, aliás, quase a maioria, né, no caso a maioria são protestantes, mas
os católicos se aproximam muito, porque há uma desproporção. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de católicos são cerca de 20%, ou menos até do que isso, em se tratando aí dos cientistas que são cristãos, eles chegam a quase 50%. Então, demonstrando aí nesse gráfico que existe uma grande proporção de católicos na pesquisa científica, né? E até menos do que propriamente os protestantes. Embora existam, né, evidentemente, muitos protestantes que são cientistas, como pode ser mostrado, evidenciado no gráfico aí, né? Sendo aí em Hong Kong, por exemplo, também, né, temos a ideia que em Hong Kong a maioria são protestantes e 5% aí são católicos, né? Já em Taiwan, 1% são católicos, 10% são protestantes, né? E na Índia temos aí cerca de 3% que são católicos e 2% protestantes. Então, bem interessante esse dado, demonstrando aí que a maioria dos cientistas cristãos, em termos aí de proporcionais de cada país, né, pode-se ver aí que são, em grande parte, católicos, né? Então, bem interessante esses dados aí, né? Então, continuando aqui. Entre os cientistas que são cristãos, né, eles perguntaram se existe conflito entre ciência e religião, e aí a resposta para sim, né? Na França, 14% dos cientistas cristãos acham que existe conflito entre ciência e religião. No Reino Unido, 14% acham que existe conflito entre ciência e religião. Na Índia, 14% também acham que existe conflito entre ciência e religião. Na Itália, aí cerca de 13% acham que existe conflito entre ciência e religião. Nos Estados Unidos, 11% consideram que existem conflito. Já em Hong Kong e em Taiwan, 8% e 5% dos cristãos não consideram que existem conflito entre ciência e religião. Então, demonstrando que a maioria dos cientistas que são cristãos que foram perguntados não acredita que existe conflito entre ciência e religião. Então, porque esse é um questionamento interessante justamente por isso. Porque eles são cientistas e são cristãos. Será que vocês acreditam que existe conflito entre ciência e religião? A maioria não acredita, como pode ser visto aí nesse gráfico, né? E aqui, perguntando também aos cientistas cristãos, né, se existe uma experiência de discriminação quanto à sua religião. Né? Grande parte deles disseram que nunca tiveram nenhuma experiência de discriminação religiosa, em virtude só pelo fato de ter um conflito religioso. Mas note que nos Estados Unidos é o maior número de pessoas que responderam que sofreram, como cristão, um preconceito pelo fato de ser cristão. 30% dessas pessoas sofreram, de certa forma, alguma forma de discriminação por ser cristão, né? Demonstrando que, especialmente nos Estados Unidos, essa ideia é que mais impera, né? E é justamente lá que surgiu, né, essa ideia de conflito entre ciência e religião, né, que nós vamos ver mais adiante, né? Demonstrando claramente aí que é uma coisa dos Estados Unidos, do Ocidente, essa ideia de que conflito entre ciência e religião. Embora em Hong Kong e Taiwan também, né, interessante demonstrar isso, que essas pessoas que são cristãos lá sofreram de alguma forma um certo preconceito em se tratando disso, né, certa discriminação. Aqui temos o gráfico quanto ao conflito entre ciência e religião, o que foi perguntado a todos os cientistas, agora não mais só os cristãos, como eu demonstrei nos gráficos, né? Dentre todos os mais de 22 mil cientistas que foram pesquisados, né? Na resposta para a resposta seguinte, né? Para você, né, entendendo aí a ciência e a religião, se pode existir aí uma relação entre elas, né? Se existir uma relação de conflito, o que é respondido? Aí 31% dos cientistas franceses dizem que existe uma relação de conflito. Em Hong Kong, 20% disseram que existe conflito. Na Índia, 19% disseram que existe conflito. Na Itália, 23% disseram que existe conflito. Em Taiwan, 10% disseram que existe conflito. Na Turquia, 24%. No Reino Unido, 32%. Nos Estados Unidos, 29%. Então, demonstrando que muitos responderam que existe conflito entre ciência e religião. Mas a grande maioria respondeu que a religião e ciência são independentes. Não existe conflito entre eles porque cada um está em um campo diferente. Então, note aí, 63% dos pesquisados na França disseram que não há conflito, são independentes. Hong Kong, 48%
né? Na Índia 44, na Itália 61, em Taiwan 66, na Turquia 34, no Reino Unido 48, nos Estados Unidos 57. Então a maioria nessa faixa amarela diz que há independência, cada um cuida do seu ramo, né? E aqui temos ainda perguntado se existe ainda uma colaboração, se a ciência pode estar em relação com a religião. Na França, 6% apenas disseram que existe uma colaboração entre ciência e religião, em Hong Kong, 25%, na Índia, 27%, na Itália, 16%, em Taiwan, 23%, na Turquia, 32%, no Reino Unido, 12% e nos Estados Unidos, 13%. Então a maioria dos cientistas acreditam que ambos são independentes, né? E portanto pode existir aí que não existe uma ideia de conflito, né? Então as minorias adotam a ideia de que ciência e religião podem ser colaborativas e a minoria também adota a ideia de que há um conflito propriamente, né? E note, né, que em Taiwan 10% responderam que existe conflito, né? Enquanto que também aqui na Índia 19% disseram que existe conflito. Tanto então pode-se dizer que nos países onde há aí mais a questão ocidental, no caso aqui Estados Unidos 29%, Reino Unido 32%, França 31%, a maioria dos países ocidentais é que consideram que existe um conflito entre ciência e religião, né? Embora eles também tivessem respondido, que a grande maioria respondeu, né, que são independentes. Então é interessante dizer isso, né, que entre os países religiosos, entre os países ocidentais, os mais que consideram, né, que há conflito entre ciência e religião são os países ocidentais. Os países orientais não consideram tanto que exista conflito, né? Mas enfim, a maioria respondeu pela independência, cada um trata do seu determinado campo, né? Então temos aqui uma citação, né, interessante do Brandon Vagnatan, né, que foi um dos coautores aí dessa obra da Security and Science, né, que trouxe essas pesquisas muito interessantes. Ele tratou e disse o seguinte: existe um mito comum, em grande parte uma criação do Ocidente, sobre a ciência e a religião estarem em conflito, mas parece que a maioria dos cientistas realmente não é hostil à religião. De fato, em uma escala global, descobrimos que uma parcela significativa dos cientistas pode ser caracterizada como tendo identidades, práticas ou crenças religiosas, e, em proporções não triviais, dizem que não tem dúvida de que Deus existe. Então aqui, desses pesquisadores, autores dessa vasta pesquisa científica, responde aí que essa ideia de conflito é algo ocidental, é algo criado, né? Um mito propriamente, né? Temos aqui a citação de Lawrence Phillips, né, que é um historiador da ciência, que fala justamente sobre esse mito que surgiu, né? Embora rejeitado por todo historiador da ciência sério, hoje em dia, o modelo de conflito ou guerra na interação histórica da ciência e da religião permanece não apenas generalizado, mas naturalizado como um fato na cultura popular, como uma espécie biológica perniciosa introduzida em um novo ambiente. A tese do conflito se mostrou difícil de erradicar, apesar de todos os esforços contínuos dos estudiosos mais bem qualificados para a tarefa. Então, o historiador, né, dizendo aqui que essa ideia do conflito é um mito na história e que surgiu e é uma mentira criada, né, e que ainda assim permanece apesar de tudo. E o outro cientista que eu já mencionei, né, que fez a grande pesquisa de perguntar aos cientistas o que eles acham, também diz que é um mito ocidental. Então, tanto o historiador quanto o próprio cientista que fez as pesquisas percebeu que isso é algo criado no Ocidente, né? E aqui temos uma citação muito interessante do Francis Collins, né? Não tenho razão para ver uma discordância entre aquilo que sei como cientista que passa o dia inteiro estudando o genoma humano e aquilo que creio como alguém que presta muita atenção ao que a Bíblia me ensinou sobre Deus e sobre Jesus Cristo. A noção de que você deve escolher entre um e outro é um mito terrível que tem sido proposto e que muitas pessoas têm aceito sem real oportunidade de examinar a evidência. Esse aqui é Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma, o projeto de descobrir o DNA, o genoma humano, né? Um grande cientista aí,
que diz que acredita em Deus e que vê essa ideia de ciência e religião em conflito como um grande mito criado, né? Um mito terrível que é proposto e que as pessoas não se preocupam em tentar desconstruir esse mito propriamente, né? Aqui temos a citação, né, do Neil deGrasse, né, Tyson, que é o apresentador da série Cosmos, né, e em 2011 ele diz o seguinte: na América, 40% dos cientistas são religiosos. Então essa noção de que se você é cientista é um ateísta, ou se você é religioso não é um cientista, é empiricamente falsa, né? Então aqui Neil Tyson, né, dizendo isso. Então, de tudo isso que nós analisamos, nós podemos perceber que a maioria dos historiadores da ciência rejeita a ideia de conflito entre ciência e religião ao longo da história. A maioria dos cientistas contemporâneos, em pesquisas recentes, não acredita em um conflito entre ciência e religião. Então, muito interessante isso, né? Mas como surgiu a ideia do suposto conflito entre religião e ciência? Já que os historiadores dizem que não existe conflito entre ciência e religião ao longo da história, já que os cientistas atuais dizem que não existe conflito, de onde é que surgiu essa ideia? De onde as pessoas dizem que existe conflito entre ciência e religião? Isso aí já vai ser o tema dos nossos próximos, das nossas próximas análises, né? Então é algo muito interessante ser abordado. Onde surgiu, quem foi que enunciou que existe conflito entre religião e ciência. Isso será abordado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe os comentários o que você está achando dessa série, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, né? E dentre outras redes sociais, para ampliar aqui a visualização dos vídeos e também para divulgar o canal. Então espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.